a situação de Júlio Casares piora a cada vez mais, rapaziada. Surgiu uma nova bomba agora sobre Júlio Casares. Segundo o jornalista Paulo Pontes, do portal Tricolor na Web, eles receberam uma informação de que Douglas Schwartzman e um tal de Moreto levaram, rapaziada, 4 milhões de reais para dividir eles dois com Júlio Casares. Esse valor seria oriundo da venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk, que aconteceu ali na temporada passada, né, no início da temporada passada. O caso, claro, está sendo investigado pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, como a gente já trouxe aí para vocês, só que vazou uma das transações que teria esse desvio. A Polícia Civil, ela apontou já que, no mínimo, 12 milhões de reais foram desviados do São Paulo. 4 milhões já está surgindo aí. Não dá pra cravar, tá, rapaziada? Mas a informação tá ali do Paulo Pontes. Você pode dar uma olhada ali. Vamos colocar o Paulo Pontes pra explicar rapidinho. Então, naturalmente, vou dar o crédito pra pessoa que deu essa informação. A gente tá investigando isso. Então, eu vou dar o crédito e vou deixar claro. Não estamos bancando essa informação. Dada por Mendes Roberto. Na venda de Lucas Ferreira, o Ferreirão, para o Shakhtar, Douglas Schwartzman e Moreto levaram 4 milhões de reais para dividir com o presidente Júlio Casares. Eles falaram na gravação que está em poder do Ministério Público e da Polícia Civil, que estão trabalhando nesse delito. É mais um escândalo de rachadinha no São Paulo, mas o Carlos Miguel Aidar já tinha dado a letra lá atrás sobre o Douglas Schwartzman, olha só. Só o fato de o Jack estar ali no conselho do São Paulo ainda diz muito sobre quem está comandando o clube, porque com esses escândalos, no mínimo já era para afastar eles do conselho, não só do cargo que ele tinha em Cotia, mas do conselho. O cara pede comissão em tudo. Vamos supor, o Muricy Ramalho falou assim: ô Jack, eu quero um copo d'água. Tem como você pegar um copo d'água pra mim, por favor? O cara tá pedindo comissão no copo d'água, mano. É um negócio assim escandaloso, cara. Enfim, sobre essa nova acusação, vamos deixar a Polícia Civil investigar. E se for comprovado realmente que o Júlio Casares, esses caras estão ali envolvidos e houve mesmo o desvio de dinheiro, que o Casares e o seu bando, os seus comparsas, eles vão para a cadeia. Mofem na cadeia. No mínimo, o impeachment do Casares tem que acontecer. E depois, cadeia neles. Mas como a gente tá no Brasil, né, gente? Nada vai acontecer. E como se trata de futebol, aí que nada acontece mesmo. Infelizmente, a polícia, a justiça, ela trata o futebol como algo à parte da sociedade. Então é briga de torcida, ninguém vai preso. É desvio de dinheiro, ninguém vai preso. Não acontece nada. Parece que no futebol você pode fazer tudo. Enquanto não tratarem isso como algo da sociedade, fazendo essas contratações, o São Paulo fechará o elenco, tá? Acertando esses reforços, essas pontualidades que o São Paulo busca no mercado, essas prioridades, o São Paulo fecha o elenco para a temporada. E aí no meio do ano ali só vai fazer algumas correções, caso saia alguém e coisa do tipo, ali vai fazer contratações mais pontuais, tá? E eu tô falando sobre um zagueiro canhoto, meio campista, 2 jogadores do lado de campo pro ataque, sem contar com o Danielzinho e Coronel que já chegaram, já anunciados, e Lucas Ramon que tem um pré-contrato, tá? Neste momento, São Paulo negocia com Alan do Flamengo. A diretoria tem expectativa de que vai avançar, vai esquentar as negociações essa semana pela contratação do Alan, tá? Ah, mas Beijo, e o camisa 10 ali que o São Paulo queria no mercado e tal, vai trazer? É uma das posições que São Paulo mira assim no mercado, mas por enquanto quem fará essa função nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista da temporada será o Luciano, por enquanto. O Lucas Moura, depois quando voltar e estiver à disposição, também pode fazer essa função, tá? Até por isso o São Paulo não trata como uma grande prioridade o novo camisa 10. Enfim, essas são as prioridades. Claro, se surgir uma boa oportunidade de um camisa 10, o São Paulo faz. Paulo, como eu falei pra vocês, busca um zagueiro canhoto no mercado da bola. O São Paulo tentou o Ávila, mas o Ávila tá priorizando a volta pro futebol argentino. Tentou o Gemes do Mirassol, mas o Fluminense já contratou. E aí surge o nome de Dória, sim. Matheus Dória foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. O Dória que jogou aqui no São Paulo em 2015, ele tinha vindo por empréstimo, ficou só uma temporada, só nessa temporada 2015, né? Foram 18 jogos, marcou 2 gols, foi bem até, poucos jogos, mas foi muito bem, um zagueiro muito talentoso. Hoje ele tá com 31 anos de idade e está muito próximo da sua rescisão de contrato com o Atlas do México. E aí ele ficará livre no mercado para assinar, tá? O Atlas tem uma dívida gigantesca com o brasileiro, por isso tá acertando ali a rescisão, e o Dória quer voltar ao Brasil, por isso foi oferecido ao São Paulo. Contudo, a diretoria São Paulina quer um zagueiro mais jovem no mercado. Diante desse cenário, dá para dizer que dificilmente o Dória vai fechar um acordo com o tricolor.
Dória seria mais um atleta acima dos 30 anos para vir pro São Paulo. O São Paulo já conta com Arboleda acima dos 30, Rafael Tolói acima dos 30, Luciano acima dos 30, Lucas acima dos 30, Caleri acima dos 30, Danielzinho acima dos 30. É muito jogador acima dos 30 anos, né, rapaziada? Mas, com a dificuldade financeira e de encontrar um zagueiro jovem no mercado que possa se encaixar ali no tricolor, o Dória poderia sim ser uma opção, né? 31 anos nem é uma idade tão avançada assim. É um zagueiro canhoto que o São Paulo está priorizando no mercado, inclusive. Santos e Internacional já demonstraram interesse na contratação de Dória, tá? O Inter ainda mais interessado, mas é um jogador que foi oferecido ao São Paulo. O São Paulo não descartou completamente. Você aceitaria Dória no São Paulo novamente? Acha uma boa? Comente aqui abaixo a sua opinião. Se fosse o Dória de 2015, cara, eu aceitaria fácil, né? Mas eu não sei como ele estava atuando lá no México, então não dá pra falar muito sobre uma possível contratação. Hoje não há negociação pelo Dória, mas ele foi oferecido ao São Paulo. O São Paulo, de cara, diz que não dá. Vamos ver, né? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Que a gente está trazendo agora, mas primeira mão a gente está trazendo o interesse do São Paulo no atacante Jefinho do Botafogo, jogador de beirada, posição que o São Paulo está procurando, 26 anos de idade. Vamos explicar tudo o que está acontecendo com o Jefinho para você entender. Como eu disse, o jogador está com 26 anos de idade, mas está fora do planejamento do Botafogo. Ele que surgiu no Resende, depois jogou uma baita temporada de 22, ali 23, com a equipe do Botafogo e foi negociado com o Lyon, que é a mesma equipe, é uma equipe que pertence ao grupo do John Textor, né? Chegou lá, acabou não tendo tantos minutos, tantas oportunidades, voltou primeiro emprestado ao Botafogo e depois acertou a sua permanência de maneira definitiva. Só que acabou sofrendo com lesões na última temporada e perdeu totalmente o espaço, tanto que ele está fora do planejamento para a temporada de 2026, mesmo tendo chegado um novo treinador, né? Martim Anselmo chegou, o Jefinho não faz parte do planejamento. O jogador estava sendo emprestado a uma equipe do futebol chinês. Só que São Paulo e Santos estão atravessando o negócio. Santos tentando contratar de maneira definitiva, o que é interesse maior para o Botafogo, tá bom, galera? Então o Santos deu um passo maior do que o São Paulo e o São Paulo, obviamente, tentando um empréstimo. O contrato do Jefinho vai até 2028, até o final de 2028, o que obviamente possibilita um empréstimo. O Botafogo ainda naquelas tratativas interessados no próprio Rodriguinho, no Ferrarese, no Pablo Maia, tá na mesa com o São Paulo e o Jefinho é um nome. A gente já discutiu muitos outros nomes do Botafogo durante muitos dias desde dezembro. David Ricardo, Vitinho, Marlon Freitas, Savarino, Matheus Martins e agora o Jefinho é a bola da vez. Tá bom, galera? Mas, como eu disse para vocês, tem outros clubes na parada. O negócio com o clube chinês já estava encaminhado. O jogador estava sendo emprestado a esse clube que até o momento ainda não foi revelado. E aí São Paulo e Santos analisaram e estão tentando atravessar o negócio, só que cada um com a sua estratégia. Como eu disse para vocês, o Santos de uma maneira definitiva, só que o Jefinho, pelas informações que eu obtive rapidamente aqui, o Jefinho não chegaria para ser um pilar do time, até porque o Santos contratou o Gabigol agora, já tem o Neymar, o Roleiser, o Barreal, tá chegando o Rony, né? Então vai ficar um ataque que vai ficar difícil ali para disputar posição. Já no São Paulo seria um negócio de empréstimo, mas que o Jefinho teria mais minutos. Essas foram as conversas que o staff do jogador ouviu e que o jogador está neste momento analisando. Vai dar certo? Não vai dar certo? A gente não sabe, mas o interesse está na mesa. São Paulo tá de olho aí no Jefinho. Ele, como eu disse para vocês, sofreu com algumas lesões nas últimas temporadas aí. O jogador que, apesar da pouca idade, nem tem jovem, 26 anos, acabou de completar. Em dezembro ele completou 26 anos, ainda tem muita lenha para queimar. Precisa atingir aquele nível que, para quem viu o Jefinho em 22 e 23 com a camisa do Botafogo, sabe que foi um baita jogador. Não à toa foi vendido aí, negociado com o Lyon, né? Um grande jogador pela ponta, muito rápido, muito veloz, de 1 contra 1, mas que precisa encontrar o seu melhor futebol. É um nome interessante, como eu disse para vocês. Se tiver em forma, eu acho que o Jefinho pode, com certeza, ser uma grande alternativa de velocidade para a nossa equipe nesta temporada. Vai ser titular? Não vai ser titular? Isso aí a gente não sabe, né? Tem contratações que a gente olha e fala, não, esse cara vai chegar para jogar. Tem outros que falam, não, esse chega para compor elenco, né? A gente falou do Danielzinho,
Chegou? Eu acho que ele vai ser um jogador para elenco. A gente falou sobre o Coronel, vai brigar por posição. Neste momento não chega para ser titular. Lucas Ramon pode brigar por posição na lateral. São as contratações que o São Paulo está fazendo. Alan, eu já acho que poderia chegar para ser titular. Agora, o Jefinho, no ataque, eu acho que ele é um jogador que tem características que o São Paulo precisa e pode sim ser um titular do nosso clube. É um jogador que, como eu falei, apesar de sofrer com a parte física, se tiver bem treinado, o que é de fato aí uma situação difícil no São Paulo, né? Porque a parte física do São Paulo é um problema muito grande, né? A gente viu aí na última temporada 70 ausências no ano, né? Então é de fato muito difícil. Mas eu acho que valeria o investimento no Jefinho, um investimento assim entre aspas, né? Porque seria um empréstimo, né? Então essa contratação por empréstimo, ela te permite. O jogador não é seu, ele vai ficar durante uma temporada. Então se ele não for bom, ele volta para outro clube, acerta com uma outra equipe, ou se ele realmente quiser ficar, se o clube quiser fazer esse investimento, aí sim. Mas eu acho que vale o risco pelo Jefinho. Sinceramente, eu acho que vale o risco. É um jogador que tem essa característica de velocidade e de drible, de 1 contra 1, e o São Paulo está precisando disso. Tem o Ferreirinha, tem o próprio Luca, né? Mas o Luca, na sua característica, tentando chegar no profissional e tentando se firmar como titular. Já o Ferreirinha é aquele jogador que joga um jogo bom ali, depois fica uns 4, 5 sumidos, aí depois volta, mas não se firma como titular. Então, para a posição, eu acho que o São Paulo tinha que ter, assim, aquele cara que é intocável, né? Então, para os jogos decisivos, para os clássicos, para os momentos aí de mata-mata, São Paulo precisa de um jogador que vai chamar a responsabilidade em jogo grande. É o Jefinho? É outra peça? Não sabemos, né? Mas nas condições financeiras que o São Paulo reúne neste momento, eu acho que vale aí a tentativa. Tá bom, galera? Vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai concordar, mas o Jefinho é a bola da vez e como eu disse pra vocês, vocês estão vendo em primeira mão aqui no canal. Daqui a pouquinho isso aí vai começar a noticiar, principalmente pelo interesse do Santos, que neste momento é um pouquinho mais forte do que o São Paulo, até porque é um interesse de maneira definitiva. O Botafogo, como o jogador está fora do planejamento, vai analisar com carinho, mas o Botafogo também está na mesa aí com o São Paulo por toda a negociação que já vem se estendendo, já vem se arrastando, né, há pelo menos aí 20 dias. Então, são situações aí que serão resolvidos, obviamente, nesta próxima semana, mas vamos aguardando aí no mais as cenas dos próximos capítulos. São Paulo, que como eu disse para vocês no último vídeo, se prepara para o início do Campeonato Paulista ainda nesta semana. A gente estreia no dia 11, né, nesse próximo fim de semana, contra a equipe do Mirassol. Na terceira rodada já tem clássico contra o Corinthians. São Paulo que está fazendo a pré-temporada bem diferente do que foi em 2025, né? Para quem não se lembra, a pré-temporada de 2025 foi lá nos Estados Unidos, então envolveu logística, envolveu marketing, envolveu 2 partidas lá nos Estados Unidos, enquanto a temporada de 2026 está iniciando no centro de treinamento de Cotia, né? Então, um planejamento caseiro, mais econômico, a gente sabe disso, mas quem sabe não dá certo, né? Vamos torcer para que sim. Então, rapaziada, durante toda essa semana ainda teremos muitas novidades sobre essas possíveis chegadas, saídas, São Paulo fazendo sua logística para estrear no Campeonato Paulista, e você que acompanha o canal Alemão SPFC todo dia vai a todo momento saber as novidades. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Fechou, rapaziada? Dá aquela... Vamos falar um pouquinho de São Paulo, doutor? Tudo bem? Olá, bom dia. Bom retornar, né, nesse recesso. Estamos todos juntos aqui. O São Paulo é uma incógnita, né? Essa é a verdade. Sem reforços, um ou outro jogador, o menino do Mirassol pode ser uma boa contratação, mas falta muita coisa para o São Paulo. O reforço do São Paulo seria os grandes jogadores, né? Seriam os grandes jogadores voltarem bem. Caleri e Lucas, especialmente. Eu ia te pontuar exatamente, né? A gente acompanhando ali o retorno do São Paulo, a concentração, a gente pode falar que o Caleri é um reforço, né? Porque, infelizmente, ele se lesionou na temporada passada, ele parou de jogar em abril. Fora o Campeonato Paulista, que ele marcou 3 gols, ele jogou 2 partidas da Libertadores, 3 do Brasileiro e não vimos mais o Caleri em campo. Ele volta agora, então a gente pode colocar assim como reforço e que o São Paulo esvazie de vez o departamento médico, né? Tomara, né? O Caleri tem uma coisa muito boa, ele é muito vinculado ao São Paulo, ele tem uma alma muito forte ali, uma identificação com o São Paulo muito grande. Tem prazer de jogar. Acho que o São Paulo precisa ter jogadores que queiram jogar no São Paulo, que tenham a sua marca dentro do São Paulo, e não pode ser um bando de jogadores que não tem comprometimento. Então,
Calera e Lucas com certeza serão excelentes reforços para o São Paulo. Lembrando que o Oscar não deve voltar, o São Paulo e o Oscar também ainda não anunciaram se ele de fato vai se aposentar, quando vai se aposentar. Final do ano ele teve problemas, né, com o coração, ali ele treinando no CT de São Paulo, mas a notícia essa é que não volta, mas ainda não bateu o martelo que vai parar. An unexpected increase in website traffic can overwhelm your servers and underwhelm your customers. Cloudflare... Poucos times estão em situação mais ridícula e constrangedora do que o meu São Paulo para começar a temporada de 2026. Eu digo isso com muito pesar, obviamente. Sou São Paulino, estou lamentando profundamente e estou aguardando o desfecho, que deve demorar. E não tenho a mesma sede que muitas pessoas têm de... Eu quero as soluções, eu quero saber o que vai acontecer com o São Paulo, com as denúncias, com isso, com aquilo, porque realmente eu não consigo ver mudança, assim. Eu realmente, para mim, é quase que uma questão. Aliás, eu ouvi de um opositor essa semana assim: nós temos que derrubar o Júlio. Eu falei, se ele tiver envolvido em qualquer coisa errada, tem medo. O Marco vai preso se ele tiver envolvido. Mas o que vai mudar? E a resposta foi exatamente aquilo que eu disse outro dia aqui: nada. Mas nós temos que derrubar o Júlio. É uma questão de ética. É uma questão... É um símbolo. Tá bom. Então, que sigam as investigações. E se o Júlio for envolvido em alguma coisa, que ele seja preso, e tudo bem. O que não dá é para o São Paulo parar. E enquanto o São Paulo não resolve o seu imbróglio, o São Paulo tem que planejar o ano de 2026 pensando em futebol, porque isso aí vai para a justiça e mal. Sabemos lá quantos meses isso vai ficar. Cenário número 1. O Júlio vai lá e abandona o barco e fala, você... O que é o correto, tá? Inclusive, eu já me antecipo aqui. O que eu acho que o Júlio deveria fazer? Pessoal, a minha situação aqui, a situação da atual diretoria de São Paulo, está atrapalhando o ano que o São Paulo está começando. Eu não quero ser rebaixado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar o cargo, eu vou ser investigado, e se amanhã eu provar que eu não tinha nada de errado, eu vou voltar aqui e vou cobrar das pessoas que me acusaram, mas nesse momento eu vou deixar pro barco andar. Julião, é o que eu acho que você deveria fazer, tá? Meu conselho. Eu acho que você deveria fazer isso. Vai fazer? Provavelmente não, porque vai ser entendido como uma assumição, meio que assumindo a culpa, meio que assumindo que tem alguma coisa, sei lá, né? Mas enfim, o problema é que vai entrar o vice. Esse vice é um cara do mesma diretoria, então, cara, enfim, eu já falei, já fiz um vídeo sobre isso aqui, as pessoas entendem como elas quiserem, elas acham que eu tô... Não, eu não tô defendendo ninguém, cara, eu quero que o Júlio Casares seja preso, se ele roubou 1 centavo do São Paulo, eu quero que ele seja preso. O problema é que nada disso vai resolver o problema do São Paulo. O problema do São Paulo é muito maior do que esse. Mas para 2026, com problemas ou sem problemas, você tem que montar um time para você não ser rebaixado. Essa é a realidade do São Paulo, com uma dívida estratosférica, né? Um mercado que olha para o São Paulo com nojo, porque é um clube que está cheio de merda envolvida, então ninguém vai querer aparecer lá e falar, tô aqui para botar dinheiro. Uma torcida que, puta que me pariu, tá me frustrando pra caralho, porque hoje eu tava comentando com os amigos o seguinte, eu tava assistindo aqui Manchester City e Chelsea na televisão. E aí eu tava vendo a torcida do São Paulo, que é maior do que os 2 clubes que estavam jogando, desesperada, pedindo por favor pro Diego, que é um cara que nem é do futebol, que é um cara que ninguém sabe quem é. Eu até conheço ele, tá? Pessoalmente, mas a torcedor não sabe quem ele é. Que é um cara que trouxe o Ancelotti, que tem uma rede social bombante de vida de milionário. Salve o meu São Paulo. É isso? É essa a imagem que vocês têm do São Paulo? Porra, porque aí fudeu pra mim. Aí fica difícil pra caralho. Se estivesse falando assim, porra, sei lá, né? O Steve Jobs, salve o São Paulo, Elon Musk, sei lá, né? Porque você não sabe nem pra quem você está pedindo, você não sabe nem o que vocês estão pedindo. Aí vocês estão pedindo para um time do tamanho do São Paulo ser salvo por alguém que vocês não conhecem só porque a rede social dele é bombante e mostra que talvez ele tenha conhecimento e dinheiro. Pô, cara, nem projeto vocês leram ainda, mano. Pelo amor de Deus, cara. É ridículo o que tá acontecendo. E aí, cara, continuando, o São Paulo vai lá e anuncia a contratação de um goleiro. Não precisa. Mas tá bom, apareceu a oportunidade de mercado. Legal. O Danielzinho. Danielzinho veio do Mirassol. Danielzinho vai entrar naquele bolo lá de todos os jogadores titulares do Mirassol vão ser vendidos na temporada de 2025 para 26, 95% deles não vão dar em nada. Não estou dizendo que seja o caso do Danielzinho, mas assim, o São Paulo precisa de um jogador ali onde tem o Marco Antônio, aquela posição ali, exatamente aquela, é a posição que o São Paulo mais tem jogador, ele precisa de um jogador ali. Não, então o São Paulo vai contratar e ele anuncia 2 jogadores em 2 posições que ele já tem. Cara, qual que é o recado para a torcida? O Oscar, eu decidi se o Oscar parou. Não, ainda não consigo me decidir porque ele quer se aposentar, mas o São Paulo tem uma dívida com ele, se o São Paulo não pagar, então eu não consigo decidir se eu preciso de um meia. Eu vou apostar no Lucas e no Rodriguinho. O Lucas Moura, ele vai ser meu ponta direita, vai jogar o Ferreirinha do lado esquerdo,
O Lucas Moura vai ser o 10, ele vai jogar mais no meio. O Caleri volta. O Dinemo é meu nome, é meu 9. Tem um garoto que eu estou preparando. A gente não tem a menor ideia. A gente sabe que o goleiro é o Rafael, a gente sabe que o zagueiro é o Arboleda. A gente não sabe exatamente quem que vai ser o outro zagueiro, porque dizem que também pode sair um ou outro. A gente não sabe exatamente quem vão ser os laterais. A gente torce para que não seja o Cedric, o lateral direito. Talvez na lateral esquerda tenha alguma possibilidade. Os jogadores de volante ali, do São Paulo tem bons jogadores ali e tal. Mas é isso. E não tem nenhuma movimentação clara para onde ir, o que o São Paulo está buscando, qual que é o alvo, o que o São Paulo quer. Ele não precisa dizer, mas as pessoas vão perceber, na medida que ele vai se aproximando de alguns jogadores, você vai entendendo quem são esses caras, né? O cara era o Marcos Leonardo era um atacante. Por que aí não deu o Marcos Leonardo e o São Paulo contratou o Dinemo? É um abismo, mas essa busca para o ano que vem ela continua? Não, volta o Caleri, a gente acredita que o Caleri vai voltar 100% inteiraço voando e vai continuar fazendo gol no São Paulo, é isso então, tá? Porque se a gente for imaginar que o time do São Paulo é o time deste ano, com salários atrasados, com situação policial no clube, com crise política, sem ter a menor perspectiva do ano que vem, e que os reforços do São Paulo serão desse tipo, eu ainda prefiro que o Júlio Casares apareça e fale assim, se ele for ficar, pessoal, é o seguinte, estamos abrindo mão de todos os jogadores caros, vamos jogar o campeonato do ano que vem com Rodriguinho, Luca, só moleque. Patrick lá na esquerda, se ainda tiver contrato com o São Paulo, nem sei se tem mais. Vamos jogar com o lateral direito da Copinha, nós vamos jogar com o atacante. Esse é o nosso time, próximos anos pagando dívida, se a gente for rebaixado, foi. O Júlio tem culhão para fazer isso na situação política que ele está? Não tem. O vice dele vai fazer? Não vai. Então, amigo, o que nós temos hoje é o seguinte, nós estamos à espera de um milagre. O problema é que alguns São Paulinos criaram na cabeça deles que o milagre é o Diego, que tá lá viajando o mundo lá, curtindo com o dinheiro dele, achando que ele é um bilionário que vai botar os bilhões dele no São Paulo por amor ao clube e tal, que obviamente não é isso que vai acontecer. Ninguém sabe de projeto nenhum, tá marcado pro dia tal que inventaram, não sei o que, botaram lá no negócio lá em Nova York. Não tem conexão nenhuma com nada, é um marketing do caralho. Eu não tenho nada contra o Diego, mas eu acho absolutamente ridículo o cenário que está se montando pro São Paulo. Eu tô muito perto de ficar contra sem ouvir o projeto, tá? Porque o cenário é tão festivo, é tão tosco, o cenário de uma figura de fora aparecer comprando uma onda que veio do torcedor, porque ele é São Paulino, porque ele botou não sei quem para postar a camisa do São Paulo na Fórmula 1, ninguém sabe quem vem, de onde vem, que dinheiro é esse, quem que vai gerir. A última vez que o Diego falou comigo, a última frase que ele disse para mim foi: eu não quero mais fazer parte do futebol. De repente ele virou a solução do São Paulo, e o torcedor do São Paulo se humilhando, pedindo para um cara, pelo amor de Deus, cara, porque eu falo isso há muitos anos. O maior problema do São Paulo é que ele não sabe mais o tamanho dele. Enquanto ele não souber, enquanto nós São Paulinos não soubermos o nosso tamanho, não tem como ele voltar a ser do tamanho original, porque nem a gente sabe o que a gente está buscando.